repensando os comportamentos sexuais. Por mais que seja questionado, o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo é muito mais comum na natureza do que se fala. Essa prática já foi relatada em mais de 1.500 espécies. Podemos citar os grilos masculinos que tocam canções e dançam entre si, ou macacos japoneses fêmeas que se unem em parcerias sexuais temporárias, mas exclusivas. Às vezes, pares de caranguejos machos se entregam a sessões de sexo de uma maratona de dias, não esquecendo das libélulas, algumas espécies de lulas, cobras, pinguins, gado, leões. Acho que deu para entender quando eu disse que não é tão incomum na natureza, não é mesmo? Muitos estudos na área partem de dois pressupostos principais. O primeiro, que o surgimento do comportamento sexual entre organismos do mesmo sexo evoluiu separadamente em todas as espécies que apresentam esse comportamento a partir de uma população ancestral que praticava exclusivamente comportamentos sexuais entre indivíduos de sexos diferentes. O segundo, que o sexo entre indivíduos do mesmo sexo tem um custo muito grande, pois gasta-se muita energia e tempo em algo que não contribui para o sucesso reprodutivo. Se isso fosse verdade, precisa-se de uma explicação exótica para seus benefícios, pois encontramos exemplos desse comportamento ao longo de diversas gerações. Podemos resumir esses dois pontos com uma pergunta: como esse comportamento pôde evoluir e persistir em tantas linhagens, mesmo quando não ajuda diretamente a reprodução? Julia Monk e seus colaboradores acreditam que não é essa a pergunta certa a ser feita. Num artigo publicado em novembro de 2019, eles questionam por que o comportamento de sexo entre indivíduos do mesmo sexo precisa ser justificado. Para os pesquisadores, o certo a se fazer ao observar esse tipo de comportamento nos animais seria perguntar por que não, ao invés de por quê? Vamos pensar um pouquinho juntos. Atualmente, para a maioria das espécies, as características que diferenciam os sexos são bem marcantes. O dimorfismo sexual se apresenta principalmente por causa das chamadas características sexuais secundárias, que às vezes são cores mais chamativas ou um tipo de canto específico, ou mesmo o tamanho do indivíduo. Mas provavelmente nem sempre foi assim. Estamos falando de características que foram selecionadas e se perpetuaram. E se antes não era assim, como fazer para saber qual o indivíduo certo para se relacionar e assim procriar? Só testando, não é mesmo? E essa é a hipótese levantada no artigo. Os pesquisadores supõem que o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo sempre esteve presente nas populações. Quando lembramos que as características sexuais secundárias geravam gastos energéticos evolutivamente falando, faz sentido pensar que o custo de se acasalar com um indivíduo do mesmo sexo foi compensado por não gastar energia para evoluir e manter essas características. Claro que posteriormente, na cadeia evolutiva, essas características foram selecionadas. Sendo assim, o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo aconteceria na mesma frequência que o comportamento sexual entre indivíduos de sexos diferentes. Isso pode explicar aqueles dois pressupostos que eu falei no começo do vídeo. Esse comportamento não surgiu várias vezes de forma independente, fazendo parte da evolução animal desde o início, e assim, não apresentava ser algo de grande gasto energético. Uma das evidências apresentadas no estudo é o caso dos equinodermos, que apresentam ambos os tipos de comportamentos sexuais. Esses seres são exclusivamente marinhos. Surgiram no período cambriano, ou seja, uns 540 milhões de anos atrás, e os mais conhecidos são as estrelas do mar, os pepinos do mar, os ouriços do mar. Outras evidências acabam sendo poucas e delicadas, possivelmente porque os cientistas não estudavam sistematicamente o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo. A maioria das observações relatadas foram consideradas acidentais, e como Julia Monk relatou, os biólogos costumavam ver essa prática como irrelevante ou impróprio de se notar. Para Max Lambert e Ambika Kamath, ambos coautores do estudo, muitas observações de comportamentos sexuais são perdidos porque as pessoas olham para elas e acham que são anormalidades, com base em uma noção pré-concebida de como o mundo deve funcionar. E que esse é um dos principais problemas das pesquisas de campo antigas, que têm projeções culturais que resultaram em pesquisadores não documentando com precisão o que estavam vendo. Um exemplo é o fato de muitas dessas pesquisas terem sido conduzidas por homens heterossexuais brancos
que dominavam essa área de conhecimento. Para os autores, o próximo passo é reunir mais dados sobre a prevalecência de comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo e, em seguida, comparar espécies de toda a árvore da vida para determinar se todas as linhagens mostram esse tipo de comportamento. Essa informação reforçaria o argumento de que esse comportamento fazia parte da vida dos ancestrais de todos os animais que se reproduzem sexualmente. E é importante lembrar que, mesmo para humanos, a forma como a relação entre indivíduos do mesmo sexo variou muito. Antigamente, não apenas na população grega, a relação entre pessoas do mesmo sexo era considerada comum e até mesmo inocente. Existem relatos no Egito Antigo, no Japão não tão antigamente assim, na Índia pré-colonização inglesa, na África, nas populações indígenas das Américas. E é importante também lembrar que as causas dessas relações também variavam, mas nem por isso esse comportamento deve ser considerado inapropriado. Eu gostaria de agradecer imensamente a Luana, lá do canal Leitura Obriga História, que também faz parte do selo SVBR, pela consultoria sobre os relatos das antigas civilizações. E recomendo que vocês não apenas conheçam o canal dela, mas também assistam aos vídeos sobre esse assunto que eles já fizeram. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico. Aqui embaixo nos comentários vocês podem deixar críticas, elogios e sugestões de temas. E se tiver algum artigo científico publicado recentemente, independente da sua área de atuação, manda pra gente no contato@dragõesdegaragem.com. Quem sabe ele não aparece por aqui. Na descrição também tá o link pro Catarse, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. Confere os valores, vê se você não passa a contribuir mensalmente com a gente para que possamos continuar produzindo os nossos conteúdos. E compartilhe esse vídeo para todo mundo. Mostra que comportamento sexual é algo a ser observado em todas as espécies e não deve ser tratado com indiferença. Tchau!